Concentração. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Socorro Leite, eu sou da gestão do IAB Pernambuco, Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui de Pernambuco. Sou também da Habitat para a Humanidade Brasil, que é uma organização não governamental, e integro a coordenação da articulação Recife de Lutas. Hoje a gente está realizando essa live em parceria, né, uma parceria do IAB com a articulação Recife de Lutas, e a gente vai abordar, a gente tem feito semanalmente essas lives para debater temas diversos, e essa semana a gente traz como centro desse debate o lançamento, né, de uma plataforma com propostas para as periferias em relação ao combate ao Covid. Né? Então, aqui a gente tem, né, na cidade do Recife, região metropolitana, um contexto de muita desigualdade. A gente sabe que essas desigualdades históricas, elas hoje, né, representam, inclusive, uma perspectiva de ampliar o número de mortes se a gente não tiver ações, né, medidas concretas, específicas para proteger essas populações. Então, a gente está falando de comunidades que muitas vezes, né, estão em condição de precariedade, a gente está falando de grupos, como a população de rua, como catadores, enfim, a população encarcerada. Então, há uma diversidade nessa necessidade de olhar e de agir para a proteção dessas populações. Então, hoje a gente traz como convidados e convidadas representantes da sociedade civil e um representante da Defensoria, né, de Pernambuco. Vou apresentar aqui os nossos convidados e convidadas. O Rafael Araújo, ele é advogado, representa aqui a ONG Samaritanos e o coletivo Unificados pela População em Situação de Rua. Boa noite, Rafael. Está fechado seu microfone. Boa noite, Socorro. Queria agradecer primeiramente, né, o convite, estar aqui com essa turma que está na luta com a gente, é muito importante, e falar dessa causa que a gente dedica lá no Samaritanos, o coletivo Unificados, que é um coletivo de projetos que trabalham com pessoas em situação de rua, nesse período de pandemia também, né? Então... Tá. Eu vou apresentar também os outros e a gente retorna para fazer nossa primeira rodada. A Sheila Xavier, que é pedagoga e representa aqui a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Boa noite, Sheila. Está no mudo também. Sheila já participa. Boa noite. Boa noite, pessoal. Também está conosco Sara Marques, que é educadora popular e representa aqui o coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste. Boa noite, Sara. Boa noite, Socorrinho. E o defensor público Fernando Debli, que é chefe dos núcleos de habitação e moradia do Estado e da Fazenda Pública do Recife. Boa noite, Fernando. Olá, gente. Boa noite. A gente vai iniciar essa conversa, primeiro, buscando entender de cada participante, né, como é que está essa realidade em relação ao enfrentamento da pandemia, né? Cada grupo aqui tem seu lugar de fala, representa uma parte da população com a qual a gente tem, né, dialogado sobre essas propostas, e também participou da elaboração dessas propostas e tem participado dos movimentos de incidência política que a articulação tem proposto. Então, eu queria propor a primeira rodada, né, de que vocês falassem um pouco de como está essa realidade e que propostas, em relação à plataforma que hoje foi lançada, vocês destacariam como relevantes. Né? Vamos começar pelo Rafael. A ideia é que a gente fale 5 minutos nessa primeira rodada para a gente ter tempo de perguntas que possam surgir. Rafael. Então, boa noite, pessoal. A gente faz trabalho com a população em situação de rua, faz a parte do advocacy, né, com a política pública. O Samaritanos é do Comitê Pop Rua Municipal e do Comitê Pop Rua Estadual. A gente vem, enquanto sociedade civil, fazendo esse controle social, essa pressão realmente para que essa política pública para a Pop Rua ela seja mais efetivada. E, na verdade, o que a pandemia fez foi fazer emergir
todo aquele iceberg para baixo que estava encoberto. As pessoas, em geral, só viam aquela pontinha do iceberg, e essa pandemia está mostrando agora toda a base de direitos sonegados, de política que não foi concretizada, e o quanto a gente está despreparado para cuidar dessas pessoas hoje. Então, a gente hoje está trabalhando com ações emergenciais, mas preocupado também já com pós-pandemia, para que também outras estruturais sejam realizadas. A gente, enquanto grupos, projetos, né, que trabalham na rua, na ponta, realmente, com distribuição de comida, com outro tipo de projeto, como o Samaritano, a gente tem um trabalho de acesso à justiça, de garantia de saúde, de prevenção, enfim, e reinserção no mercado de trabalho, mas a gente hoje está atuando unicamente de forma emergencial. Então, os grupos se juntaram no coletivo Unificados e a gente está realmente elaborando, está concretizando uma ação chamada Todos pela Rua, para que a gente consiga atuar para essa população. Então, hoje já são mais de 2.500 refeições, ponto de higienização, doação de roupa, tentando descentralizar esse atendimento, que é algo que, infelizmente, a prefeitura não tem conseguido, e o cenário realmente é desesperador, porque você imagina a população de rua acordar um determinado dia e a rua toda fechada, o comércio todo fechado, os projetos que passavam lá para distribuir alguma coisa não foram, e muitos deles não entendiam nem o porquê, não sabiam nem porque estava tão vazia a cidade e as pessoas de máscara, as poucas pessoas na rua de máscara. Então, hoje, a estratégia deles realmente tem sido se aglomerar para estarem juntos e serem vistos, para que os grupos consigam atender e assisti-los na rua. Então, você vai ver grandes aglomerações no centro da cidade, no Derby, em Boa Viagem, grupos que antes eram pulverizados, hoje estão se aglomerando, até em contrassenso à recomendação, né, de isolamento que eles não têm. Então, enquanto a gente consegue ter o privilégio de se isolar, eles não podem se isolar e estão preferindo se aglomerar para poder ser atendido. Então, a gente, enquanto sociedade civil, desde o começo, vem pressionando, a gente, enquanto Comitê Pop Rua Municipal, já emitiu nota, já pediu, já ofereceu proposta, recomendação, já entrou com uma amicus curiae da ação civil pública, das defensorias públicas, tudo para pressionar realmente para que algumas propostas elas sejam, pelo menos, emergencialmente realizadas. A principal dela, né, para todo mundo que trabalha com a Pop Rua hoje, é o abrigamento. Né? A gente hoje já vê alguns atendimentos, tanto da prefeitura quanto do Estado, no sentido de alimentação, no sentido de higienização, ainda são tímidas, não são eficientes, não são totalmente suficientes, mas existe alguma coisa nesse sentido, mas o abrigamento ainda é muito pouco, muito pouco. Vamos considerar que hoje, pelas informações da prefeitura, a gente tem 315 pessoas albergadas, né, vamos dizer assim, acolhidas, 215 no acolhimento integral e 100 no acolhimento do abrigo noturno, no Irmã Dulce. Então, são 315 pessoas que estão com esse acolhimento, com essa proteção precária, mas alguma proteção, e a prefeitura fala de uma contagem de 1.622 pessoas em situação de rua no Recife. Então, a gente tem aí uma grande parte da população, quase 1.300 pessoas, que não tem acesso a esse acolhimento. Né? Então, é muito importante ver que a carta ela fala desse abrigamento como uma questão emergencial, mas fala principalmente do pós-pandemia, numa questão de habitação. Né? Hoje, a grande discussão da Pop Rua é a habitação. Então, a carta também oferece a proposta de habitação com os imóveis que estão abandonados em Recife e outras formas, né, de trabalhar essa política pública de habitação que é tão sonegada mesmo dessa população. É muito focada em abrigamento, em instituições e equipamentos precários de dia, e abrigamento integral muito pouco, e muito pouco se fala de política de habitação. Algo que seria um aluguel social de R$200, que aqui em Recife não tem como pagar nem um quartinho, né, em alguma comunidade mais simples. Então, isso é bem complicado. A proposta vai está muito de acordo com as demandas da sociedade civil que trabalha com a Pop Rua. E, por enquanto, eu vou ficando por aqui para dar a oportunidade dos amigos colocarem também as demandas, que são muitas, né, pessoal? Infelizmente.
Obrigada, Rafael. Realmente é uma situação muito complicada essa questão da moradia, da falta de resposta de moradia para a população de rua, né? É preciso ser enfrentado, por mais complexo que seja, por mais integração entre as políticas que exija, é uma questão que precisa ser enfrentada, mas a política habitacional, de uma maneira geral, tem sido negligenciada na nossa cidade, infelizmente, né, e em outras cidades da região metropolitana. E agora a gente tem um governo federal que joga contra, então é uma situação bem complexa. Eu acho que a gente tem, sim, alternativas, especialmente porque tem um estoque de imóveis muito grande aí, abandonado na região central do Recife, que precisa ser reocupado. Vou passar agora para a Sheila, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, para ela colocar também, né, como é que está sendo essa questão para as mulheres, especialmente as mulheres negras periféricas, e como ela vê as propostas, enfim, que propostas ela destacaria. Primeiramente, boa noite, né? Gostaria de agradecer a parceria, né, com a articulação Recife de Luta, em nome da rede. Não só essa parceria durante toda a instrução, porque a rede, nossas ações não seriam possíveis, né, atendendo o público que a gente atende, e as nossas militantes, se não fossem parcerias com as outras entidades. Eu espero que, dentro das condições técnicas, vocês possam me ouvir. Está dando para ouvir, sim, um pouco cortado. O povo consegue me ouvir? Agora sim, pode continuar. Então, de modo geral, a população negra, nós estamos evidenciando, né, uma precariedade. A população negra, nesse momento de pandemia, onde a gente sabe que a gente está sendo mais atingido, nós somos a população que mais morre e menos tem acesso à saúde nesse contexto. Sheila está cortando bastante. Os dados não, mas estadual. Como essa pandemia está nos atingindo, Sheila? Talvez eu tenha que... Eu possa passar a fala, e aí depois eu volto. Então, eu ia sugerir isso. Vamos passar para a Sara, porque aí tu tenta entrar novamente, para a gente não perder tua fala, tá bom? A gente retorna. Sara? Oi. Como eu já fui apresentada, né, sou Sara Marques, sou educadora social no CPDH, no Centro Popular de Direitos Humanos, cofundadora do coletivo Caranguejo Trabalha e Resiste e bolsista no Fundo Baobá. Né, é um programa de aceleração de lideranças negras. Eu faço questão de me apresentar dizendo que sou Sara Marques, porque se não disser meu nome e sobrenome, o racismo me dá nome e sobrenome. Sou da comunidade de Caranguejos Tabaiares, e nessa comunidade, o nosso coletivo veio mostrar, né, há um ano e pouco, um pedacinho do que estava acontecendo, quando a gente começa a falar de habitação e resistência. Hoje, em Recife, se fala de Caranguejos Tabaiares, né, e de Caranguejos Tabaiares como resistência. E do Recife de Luta, que estava dentro da briga do plano diretor, mas que a gente conseguiu ampliar essa discussão para dentro das comunidades, e hoje a gente consegue mostrar que tem resistência nas comunidades e que existe problemas nessa cidade, que só aparecia a parte bonitinha, né? Então a gente consegue mostrar que essa cidade tem muitos problemas.
Com a pandemia, a gente mostra toda a diferença, toda a desigualdade que existe nessa cidade, nesse país, nesse mundo. E aí, quando a gente está aqui no Caranguejo, por exemplo, na comunidade, e a gente começa a conversar falando sobre o direito à água, né? É uma coisa bem básica, mas está na nossa proposta do Recife de Luta. É uma coisa que não deveria ser um pedido, né? A gente deveria ter direito e acesso à água, e a gente está na nossa proposta o pedido de regularização de água, porque vários lugares nas comunidades não tem água, e se falando de palafita, aqui tem muita palafita em Recife, aqui em Caranguejo tem 300 e poucas palafitas, não tem água dentro da casa. Então, é um problema, né? Porque o governo fica dizendo lave as mãos, a gente lave as mãos e as pessoas dentro de casa não pode lavar, e fique dentro de casa, lave as mãos e a pessoa está na palafita, que não está numa condição boa e não tem água, então você nem pode ficar em casa bem, nem lava as mãos, porque você não tem água. E aí essa proposta da gente estar pedindo água é uma coisa bem séria, né? Fazendo esse trabalho de pedir caixa d'água também. Eu acho que essas propostas, quando a gente conversa entre a gente, há essas coisas que, numa cidade que é tão desigual, nas cidades que são desiguais, mas nessa cidade que é tão desigual, quando aparece, parece que é coisa de outro mundo. Algum ser humano está dizendo assim: no meio da pandemia a gente precisa de água, no meio da pandemia a gente precisa de comida, né? Porque eu fiquei pensando, quando o Rafael fala na situação da habitação, muita gente recebe auxílio moradia em Recife, que é de R$ 200, que não é solução habitacional, né? São R$ 200, eles não têm. Até aqui, no Caranguejo, Tabaiás, que é uma comunidade, né? Uma favela, uma ocupação, mesmo sendo centenária, que esses governos não olham, e muita gente que recebe auxílio moradia. Aqui tem 27 famílias que recebem auxílio moradia, mas não paga R$ 200 da casa. Paga muito mais. E precisa trabalhar, precisa ir para o sinal, precisa fazer faxina para pagar essas casas. E aí você não tem no semáforo, você não tem semáforo, você tem o semáforo, mas você não pode trabalhar nos semáforos, porque os carros não estão na rua, os carros não abrem. E como é que você completa esse pagamento da casa? Você fica com R$ 200 só da prefeitura e você não consegue pagar a casa. Então, a população, se a gente for olhar direito, a população em situação de rua e a população com problema habitacional é bem maior, muito maior do que a prefeitura está mostrando hoje, né? E essa situação a gente não vê discutindo. E a questão da alimentação também é uma coisa muito séria, né? A prefeitura hoje distribui a cesta básica no município, nas escolas municipais, e também tem agora um programa de entrega de cesta básica pelo CAD único e a letra do nome, mas é tudo centralizado nas RPAs. E aí a prefeitura fica o tempo todo dizendo que o pessoal não circule, que fique em casa, e tem as coisas centralizadas. A gente, na proposta da gente, também diz que precisa descentralizar essa distribuição. Fica também a cabo da sociedade civil, né? Nosso cabo, a gente segura esse bastão para dentro das comunidades e para fora dela, de fazer distribuição de alimentos, de estar nessa discussão. E é bem difícil, porque essa discussão é sempre cruel com quem está dividindo, porque a gente precisa fazer as propostas dizendo que tem gente que precisa mais, que tem gente que está numa situação mais vulnerável, e a gente fica no papel de quem está fazendo essa escolha, e para dentro das comunidades isso é muito difícil. É isso. Obrigada, Sara. A gente sempre conversa, né, sobre esse papel de vocês aí na ponta. E o quanto isso pesa, né? O quanto pesa quando a gente não tem um poder público atuando para reduzir essas desigualdades. O quanto
vocês é que sofrem as pressões, né, do cotidiano e de toda a necessidade que chega e bate na porta. Muito importante sua fala. Sheila não conseguiu entrar de volta, daqui a pouco ela entra e a gente vai garantir a fala dela. Então, eu queria, para a gente não perder o tempo, passar para o defensor Fernando Debli, para que ele falasse um pouco de que medidas a Defensoria já vem tomando em relação à nossa plataforma, né? A gente já vem dialogando em outros momentos, a partir de outros grupos. A plataforma foi enviada antes, né? Então, a gente entende que a Defensoria tem sido bem importante nessa busca por efetivação de direitos. Então, gostaria que você destacasse um pouco quais têm sido as medidas principais que a Defensoria tem tomado em relação a essas pautas da nossa plataforma. Legal, Socorro, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Deixa eu iniciar aqui o cronômetro, que eu vou colocar 5 minutos para não me perder também. Eu fico bastante feliz de estar representando a Defensoria, porque nessa conversa a Defensoria é a única instituição, né, presente, e isso mostra pelo menos algum resultado do trabalho que a gente tem feito de especialização de núcleos na Defensoria que atendem demandas específicas. Isso é bem importante para a gente, porque acaba que a Defensoria Pública acaba tendo uma cara, né, uma atuação muito mais específica e um fluxo, uma articulação com a sociedade civil, e isso é bem relevante. A gente entende sempre, nessa nova visão de Defensoria Pública, que a Defensoria Pública é um instrumento para que os direitos sejam efetivados, né? É o direito a ter direitos. Não adianta nada as pessoas terem direito na lei, no papel, e esses direitos não conseguirem ser concretizados. E o papel da Defensoria acaba sendo um instrumento para que, pelo menos, alguns direitos sejam efetivados através dessa assistência jurídica que a gente tem disponibilizado. Ultimamente, a gente tem especializado alguns núcleos, então, núcleos temáticos, para além daqueles atendimentos que são individuais. Os atendimentos individuais são os atendimentos mais comuns da Defensoria, que são aqueles realizados nos núcleos realizado pelos defensores que atendem as demandas que aparecem individuais, mas além disso a gente tem atuado também de forma coletiva. Então, hoje a gente tem núcleo especializado de direitos humanos, que atende população em situação de rua, além de outras atuações também que garantem direitos humanos presentes no documento, como imigrantes e racismo e outras atuações bem importantes também. Além disso, a gente tem o núcleo de habitação e moradia, que é o núcleo da qual eu faço parte. Também a gente tem núcleo de execução penal também, que está abarcado por essa proposta, que a Defensoria Pública tem muitas atuações que eu vou citar logo mais, núcleo da mulher e assim por diante. Então, já dando início aqui em algumas pautas que a Defensoria Pública tem atuado, e isso sempre eu gosto de frisar, com a participação da sociedade civil, e essa participação ela é muito importante e a gente espera que cresça cada vez mais e que a gente seja sempre instrumento das pessoas que realmente sabem os problemas, né? Porque não adianta nada. Também eu lembro de uma frase que diz que nada sobre nós sem nós, né? Então, é muito importante que a gente não fique em gabinete ou em comitês institucionais sempre debatendo problemas que a gente não experimenta, né? Que as pessoas geralmente envolvidas nesse sistema, tanto de justiça quanto sistema de governo, não experimentam, não vivenciam. Então, a participação da sociedade civil é muito importante e tem sido negligenciada assim, né? A gente sabe que os comitês, o acesso para os movimentos sociais é sempre mais difícil do que para as instituições. Então, por isso que a Defensoria Pública se disponibiliza a fazer esse link, essa ponte entre sociedade civil e instituições, óbvio, né? Sempre com as limitações que as instituições têm. A Defensoria Pública também é uma instituição, então ela também tem limitações. Mas, pelo menos, também, por outro lado, tem instrumentos que são muito importantes, muito caros à sociedade civil. Eu tenho pouco tempo, mas só para citar alguns exemplos de atuações que a gente tem feito, principalmente pós-pandemia, a Defensoria Pública na área de população em situação de rua entrou com uma ação civil pública, na qual a gente pleiteou muitos dos direitos que são discutidos aqui no documento,
como, por exemplo, o fornecimento descentralizado das refeições, como, por exemplo, abrigamento, enfim, essa ação civil pública, ela está pendente hoje de julgamento, porque a gente não conseguiu eliminar tanto o primeiro grau quanto o segundo grau, mas existe um agravo interno que está sendo discutido no tribunal hoje. Além disso, na questão da população encarcerada, a Defensoria Pública já fez uma atuação bem relevante também, por enquanto, logo depois, um dia depois, no primeiro caso aqui em Pernambuco, a Defensoria começou a fazer um mutirão para requerer a liberdade de pessoas nos grupos de risco, em especial naqueles que estão no sistema do semiaberto, e já obtivemos um resultado bem expressivo. Foram analisados mais de 2.600 casos e desses foram deferidos já benefícios para que as pessoas, enfim, benefícios de diversas naturezas para mais de 1.000 pessoas, para 1.090 pessoas até a nossa tabela atualizada. Também a gente impetrou no núcleo de execução penal mais de 5 habeas corpus, tanto habeas corpus relacionados a medidas socioeducativas de adolescentes, também a gente impetrou para presos por alimentos, por presos que foram liberados e depois foram presos novamente na 4ª vara de execução penal, enfim, depois eu posso esmiuçar um pouquinho mais dessa atuação, porque meu tempo, inclusive, já está acabando. Além disso, também, na área da mulher, também a Defensoria Pública faz parte de uma articulação, de um fluxo, que também há algumas propostas bem interessantes. Então, enfim, só para encerrar essa minha primeira fala, para também não me estender mais no meu tempo, eu queria enfatizar essa necessidade da Defensoria Pública se aliar cada vez mais as pessoas da sociedade civil para que a gente sirva de fato de instrumento, que eu acho que é essa missão institucional, que inclusive consta na Constituição, para a efetivação dos direitos humanos e para que a gente seja mais um aliado e não só mais uma instituição que serve para beneficiar a si mesma, né? Ok, obrigada, Fernando. Que bom, Sheila conseguiu voltar na hora certa. A gente vai garantir a fala de Sheila. Na fala de Sheila seria bom quem tiver perguntas aqui pelo chat ir colocando, porque a gente pode direcionar os nossos convidados depois da fala de Sheila. Sheila, a palavra é sua. Gente, eu continuo com problemas, espero que agora esteja me ouvindo, tá? Tá ótimo. Pode continuar. Certo, né? Como eu estava falando inicialmente, agradecendo o convite, né, e a parceria com a Articulação Recife de Luta nas ações de incidência nesse momento de pandemia, principalmente com a rede, atendendo aí as comunidades e as mulheres. Dizer que é um momento de muita preocupação com a população negra, de modo geral. A gente está vendo o quanto a gente tem virado os números e como estamos sendo afetados, né? Não só diretamente pelo acesso à saúde e assistência, mas porque, se a gente observar bem no documento da plataforma, a população negra é protagonista de quase todas as outras populações que estão ali citadas, né? Então, assim, é uma população estrutural, é uma coisa que te perpassa, né? E do ponto de vista das mulheres negras, em especial, a gente destaca na própria construção da plataforma que está sendo lançada pela articulação, a questão das mulheres vítimas de violência. A gente acredita que, eu acho que a rede, né, enquanto organização, a gente se vê nesse momento fazendo uma confluência de várias precariedades que a gente já discutia nas nossas práticas, nas nossas formações, mas hoje a gente vê relatos dessas mulheres que precisam estar em isolamento com seus companheiros e agora, nesse momento de isolamento também, como buscar esses serviços que já são precários para nós, mulheres negras, né? E aí o quanto é importante que tenham ações nesse sentido de orientação e de cobrança, né? Para a gente ficar muito vigilante, porque se você ligar hoje a sua televisão em qualquer horário,
você escuta orientações diversas sobre como Sara, peguei um pouco da fala de Sara, mas como você lavar as mãos, como você se higienizar, como você usar a sua máscara, mas como você ser vítima de violência, como você vai lidar com seu companheiro agressor, onde você vai procurar ajuda, né? Principalmente agora, onde uma questão que atravessa muito a dependência das mulheres com seus companheiros, que é a questão financeira, né? Que está assolando as famílias. Como é que a gente lida com essas precariedades das condições socioeconômicas e afetivas das mulheres negras? Então, acredito que esse espaço, a partir das construções dessas propostas, a gente pode estar articulando as entidades para estar pressionando o público, né, diante das populações vulneráveis. Eu espero que, a partir disso, a gente possa conversar mais e espero também que os problemas técnicos possam não atrapalhar o debate futuramente. Obrigada. Foi ótimo, não cortou nada, e foi muito importante sua fala. Obrigada, Sheila. A gente vai começar, então, fazendo algumas provocações, né? Tem algumas questões aqui que estão sendo colocadas no chat, então, enfim, Argentina registra que as periferias estão há mais de 20 anos sofrendo essa questão do racionamento, né? Isso colocado nos tempos atuais, a gente tem uma grande dificuldade em relação a essa coisa da higienização, que é uma questão fundamental nesse momento em que a gente precisa se prevenir do coronavírus. Então, está um pouco na fala de Sara, um pouco na fala de Sheila, essa questão ela está muito forte, né, que é o direito à água, o acesso à água, para a população de rua também fundamental, os pontos de higienização, enfim. Mas eu queria começar provocando um pouco o Rafael sobre uma proposta que tem aqui na nossa plataforma. Eu queria que ele comentasse um pouco, que é a questão da descentralização em relação ao acolhimento à população em situação de rua. A gente fala muito de Recife, né, do centro do Recife especificamente, mas a gente sabe que tem população de rua no entorno de mercados, de feiras, enfim, de pontos de grande circulação, e que agora não tem tanta circulação, e também em outros municípios, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa proposta. Massa, Socorro. É muito importante essa colocação, esse questionamento, porque a centralização ela existe até mesmo em Recife. Você vai ver todo o atendimento, a boa parte do serviço ser centralizado na RPA1, que é ali no centro de Recife. Então, os restaurantes populares são no RPA1, o Centro Pop é na RPA1. Nesse período emergencial, a maior parte dos serviços também estão na RPA1, que são todos ali no centro da cidade. E todo o entorno, né, ele fica realmente sem essa assistência. Essa assistência não alcança lá, tirando alguns equipamentos, essa assistência não alcança essas pessoas. Se a gente for para outros municípios e até para o estado todo, a situação é mais crítica ainda. A imensa maioria dos municípios de Pernambuco não tem serviço para a população em situação de rua, específico para as pessoas em situação de rua. A maior parte delas não tem nenhum equipamento voltado para essa população, mesmo as que têm uma população considerável, como Caruaru, como Petrolina, são serviços muito tímidos, equipamentos que, se Recife já não é suficiente, nesses lugares menos ainda. Então, o que a gente tem enxergado nesse período é que realmente a sociedade civil ela tem, através da solidariedade, tentando alcançar esses outros pontos, como a ação do Unificados, como alguma do Humanize em Olinda, que também tem um certo apoio da Prefeitura de Olinda, mas na região metropolitana a gente não enxerga, em Jaboatão, a gente não vê iniciativa, não vê nada da Prefeitura em si. O governo está com alguns pontos de cuidado em Olinda, Jaboatão e Recife, mas é como a gente tem batido aqui repetidamente. São medidas que não são suficientes para atingir, né, para atender toda a população de rua, e são muito tímidas mesmo no momento emergencial. A gente ouve um orçamento de milhões de reais sendo gasto para o enfrentamento da Covid, e quando a gente vai fazer o corte
para essa população de rua, a gente vê que o incremento para esse atendimento foi muito pouco, quase inexistente. Então, a gente tem equipamentos, até como o restaurante popular, por exemplo, que são 2, e um deles foi fechado porque por um problema logístico de funcionamento, e as quentinhas foram centralizadas no de São José, que é o José de Castro. Então, até isso, a gente percebe que houve uma diminuição, não na quantidade de marmitas, mas numa centralização ainda maior desse serviço. Então, é importantíssimo, é uma demanda nossa da sociedade, que tanto prefeitura quanto Estado, eles consigam apoiar e criar iniciativas para atender essa população em outras localidades, que não só Recife e o centro de Recife. Ótimo, isso é muito importante. Sara falava também em relação a questões de distribuição de cesta básica, o próprio atendimento em saúde, né, que está bastante centralizado e tem estado distante das comunidades, né, quando o movimento deveria ser justamente o contrário. Estar mais próximo para evitar deslocamentos e estar, inclusive, conseguindo fazer testes nas pessoas que tenham sintomas para tomar providências rápidas. Então, essa coisa da subnotificação é algo que a gente acha que é bem expressivo nesse momento, especialmente porque as pessoas não estão tendo esse acesso mais facilitado em relação aos testes. E aí eu queria que Sara comentasse essa proposta que tem uma relação com o acesso à informação, né? A gente tem visto várias iniciativas da sociedade civil, mas eu queria que você falasse como é que tem sido e se tem sido feito algo pelo poder público em relação ao acesso à informação de maneira acessível às pessoas, em linguagem acessível, de modo que as pessoas entendam a necessidade de se prevenir em relação ao Covid, né? Por mais que a gente entenda que muita gente não está em casa porque não pode, né? Porque tem que sair para trabalhar, porque tem que sair para arrumar o seu sustento de alguma forma. E às vezes porque a casa nem suporta todo mundo o dia todo, ou seja, estamos falando de palafitas, né, do que a gente vem conversando, que é do tipo de habitação que muitas vezes é tão precária que as pessoas não conseguem ficar o dia todo em casa. Mas assim, como é que tem sido, Sara, essa questão do acesso à informação? Tem tido ação do poder público? Essa ação tem sido efetiva? Está fechado o microfone. Começou dizendo... Tá, não. Dá para ouvir? Agora tá sim, ouvindo? pode falar. Sim. Como a gente começou dizendo, né? A pandemia veio mostrar o que não estava bom, né, há muitos anos, né? E não tem comunicação entre esse poder público com as comunidades faz muito tempo. As comunicações, essa comunicação que é feita de uma forma bem antiga, com lideranças antigas, que faz uma discussão na comunidade toda, com secretários que se arruma bonitinho e que não sabe o que é uma palafita, o que é uma casa de 18 metros quadrados, ter 6 pessoas. Como é que uns secretários desses, um prefeito, um governador, né, vai se contrapor à fala de um presidente, né? Toda hora ele está de um presidente que está contra tudo e contra todos, vai bombardeando e chega muito para essa população, dizendo que tem que ir para a rua, porque tem que trabalhar, porque vocês teve uma frase aqui de um menino que é do Sinal, ele disse assim, o presidente disse que eu tenho que morrer, que quem é trabalhador tem que morrer trabalhando. Isso atinge diretamente o nosso povo de comunidade, porque a gente só tem qualquer coisa se a gente trabalhar. Então, quando ele diz isso atinge, e quando as prefeituras e os governos não têm essa conversa diretamente com a população, com essa população a população mais pobre, né, não tem acesso à ação de rua, ter que ir para se juntar toda num lugar só, não entende o que é pensar em chover e a comunidade está cheia, apesar de ter eles que precisavam saber, porque eles que têm que tomar conta das drenagens, eles que têm
Quando eles não fazem essa conversa com a comunidade, com as comunidades, isso se enrola, se mistura e a comunidade entende as coisas. Não tem uma comunicação. Aqui em Caranguejo, no coletivo, a gente costuma dizer assim, né? O pessoal do Recife de Luta conhece bem isso. Quando a gente está no meio da reunião e começa a falar siglas, a gente diz assim, desenhe, né? Aí a prefeitura, o governo do estado não desenha para a população. A gente está fazendo, né? A gente tem, no Recife, tem uma comunicação, tem um grupo de comunicação popular bem forte, que está nas ruas. A gente bota a Nucicleta, que é uma coisa de Recife, né? De favela, porque a Nucicleta é uma coisa que a gente inventou. E aqui tem motocicleta também que faz esse trabalho. A prefeitura botou carro de som. Aqui no Caranguejo, o carro de som entra na rua e volta, porque no canal não entra carro. Então, a gente não escuta. Até aqui, nem na rua, nem nas ruas principais passou esse carro de som. Eles fazem panfletos para ser entregue. Fizeram logo quando começou a quarentena. Não pode, né, você entregar panfletos na casa das pessoas com aquelas informações bem longas, com textos, que a pessoa que está lá, só o desenho é você lavando a mão numa pia dentro de casa, você não tem nem pia dentro de casa, você não tem nem água, então esse não consegue ter esse acesso. A gente está colocando, a gente ficou pensando, né, sobre comunicação. A biblioteca comunitária de Caranguejo Tabaiaras colocou poema, né, um dia desses. E aí a fome é de tanta coisa, né, de tanto tempo, que quando a gente ficou escutando, teve uma hora que eu fiquei escutando um poema assim, e as pessoas vêm conversar com a gente e disse assim, eu nem pensava que eu ia escutar coisa de cultura, né? Porque a gente está no meio de um furacão. Algumas pessoas pensando, eu fico muito me enrolada quando me fala de pós-pandemia, sabe? Eu não sei se é pós-pandemia, na hora que a gente está dentro da pandemia, ou pós-pandemia, quando isso acabar. E onde é que as pessoas estão visualizando o que isso acabando? Porque eu não consigo visualizar, porque no meu corpo, no corpo dos meus e das minhas, isso só está começando todo dia. Todo dia a única comunicação que se tem nas comunidades, se a gente não puxar para desenhar, é a comunicação das televisões, né? Que já não falava nada com nada que fizesse a gente entender que precisava melhorar de vida, melhorar a vida nesse contexto, né? Não é esse desenho que o povo faz, que a pobreza é uma coisa ruim, que não produz nada, que o meu povo que sai de manhã para trabalhar não é quem produz, né? Não é quem faz a riqueza girar nesse país. Então, essa pandemia mistura isso, traz para a gente hoje isso. Então, onde é que a gente, nessa comunicação, onde é que se constrói essa pós-pandemia e onde é que a gente está falando do que acontecia, o que estava acontecendo antes, porque não estava bom, a saúde não estava boa. Em Recife, as escolas municipais estavam em greve quando foi decretado a quarentena. As pessoas esquecem disso, mas estava em greve. Né? A população carcerária já estava estourando tudo. Né? A população de rua, a gente estava vendo como é que estava o derby. Não é o derby, são as pessoas. A pessoa não pensa na praça. A prefeitura pensa na praça. A gente está pensando nas pessoas. Como é que estão as pessoas nos auxílios moradia, nas comunidades, sendo jogada para fora, saindo da sua história. E hoje, como é que a gente acolhe as pessoas que saíram daqui? Como é que está as pessoas do auxílio moradia? Como a gente pensa nisso? Eles não pensaram nisso. E isso é comunicação. É todo dia a gente pensando nisso. É todo dia a gente falando dessa fome, que é uma fome maior do que a fome do estômago. A fome do estômago a gente vai tentando remendar. Chega uma cesta, a gente vai distribuindo. Mas a fome do pensamento, da história, por isso que eu falei agora do poema, que algumas pessoas disseram assim, para que isso? Né? E a gente vai trazendo essa beleza e essa conversa para a nossa população, porque a gente precisa voltar e humanizar os nossos, a nossa cor,
os nossos, porque eles não estão humanizados. E isso está prejudicando. A gente vive uma história de desumanização muito grande da gente, né? Então, quando vem não existe essa comunicação, porque se você é humano, né? Se a cidade normal é humana e eu desumanizo quem está embaixo, como é que eu vou me comunicar com eles? Eu não consigo. Então, até isso a gente tem que puxar e fazer pela gente mesmo, porque nós por nós. Excelente, Sara. Você sempre, quando fala, nos inspira e nos provoca bastante. Por isso que eu gosto de escutá-la sempre. Eu acho que essa coisa do acesso à informação também tem duas vias, né? E quando vocês trabalham estratégias que agregam, né, essa parte lúdica, é muito importante, porque a dureza da informação que vem, muitas vezes, pela televisão e que trata as pessoas só como números, é muito, né, cruel e adoece também, né? A gente tem um governo federal, um presidente que adoece e tem informações bastante duras, então a gente tem que conversar com as pessoas numa linguagem e de uma forma que também não traga mais terror à vida das pessoas, né? Então, parabéns aí pelas iniciativas de Caranguejo Tabaiares, e eu tenho certeza que outras comunidades também estão nessa história de ajudar as pessoas a entenderem a importância do isolamento e de se prevenirem. Sheila, eu queria conversar contigo sobre uma questão, né, em relação à violência contra as mulheres, a violência doméstica. Essa coisa do monitoramento, como é que vocês têm visto enquanto rede? Os números refletem a realidade, ou seja, o governo tem, de fato, acompanhado esses casos e dado o tratamento adequado, né? A gente tem ouvido falar muito no aumento do número de casos, mas as soluções ainda não aparecem com tanta evidência, né? Como é que vocês têm visto essa questão? Então, eu acredito que essa questão do aumento do número de casos noticiado é uma coisa que eles falam para tapar buraco, assim, enganar a gente e dizer, a gente está ciente de que está havendo esse aumento porque as vítimas elas estão convivendo com o agressor. Mas do ponto de vista de ações efetivas, o que a gente está convivendo é mais dificuldade ainda para que essas mulheres elas tenham acesso a um cuidado ou a um amparo, né, o acolhimento a essas denúncias. O que acontece bastante entre nós Cortando, Sheila. trabalhamos em rede, uma irmã chegar com a idade, que é uma coisa que as mulheres negras já fazem, e acaba fazendo isso. Voltou. Então, eu acho que mais do que nunca, como Sara coloca, essa pandemia ela está evidenciando coisas que já não estavam boas. Então, o acesso às mulheres vítimas de violência a essas estruturas que podem livrar elas, tirarem elas dessas condições, elas só estão mais engessadas. Então, o que eu percebo militantes entre as parceiras de cuidado, de afeto e de salvação, aí são as ações que eu percebo. A maioria das entidades, como a rede, como o Fórum de Mulheres, a escuta e o acolhimento entre nós.
sabe, Socorro? Infelizmente. Mas é algo que eu percebo que tem sido incorporado nas principais cartas de luta. O Fórum fez isso junto com a rede, está nessa plataforma também, de articulação, que precisa de uma atenção mais dura das entidades. Eu acho que as falas reforçam... claro, cortou um pouquinho, mas deu para captar. Acho que as falas todas reforçam a importância que a sociedade civil tem nesse momento, né? A gente sabe que tem um governo federal que joga contra, governos locais com as suas dificuldades, governo estadual com outras prioridades, muitas vezes, e se não fosse essa grande rede de solidariedade e a própria organização comunitária, a organização dos grupos, né? A organização das redes, para acolher quem realmente está em situação mais difícil nesse momento, a gente estaria numa situação muito pior, né? Então, todas as falas reforçam, e aí temos agora uma pergunta para a Defensoria, que é como é que a Defensoria tem feito esse monitoramento em relação às ações desenvolvidas pelos poderes públicos estadual e municipal. Há algum dimensionamento da demanda e o acompanhamento do atendimento dessas, né? Como é que vocês têm feito esse acompanhamento? Bom, essas demandas que surgiram, principalmente pós-pandemia, elas têm muito a ver com aquilo que eu falei inicialmente sobre as divisões temáticas. Então, em regra, as principais demandas, elas já se relacionam com a própria atuação dos defensores que já atuavam nessas áreas. Então, por exemplo, na parte de população em situação de rua, os defensores geralmente que fizeram ações ou entraram com ações, ou mesmo não ações judiciais, mas ações extrajudiciais, administrativas, conseguiram identificar demandas exatamente por já trabalhar anteriormente com essas mesmas atuações, tanto papo e rua, quanto com relação à mulher, quanto em relação a outros pontos que foram vistos pela gente, que foram outras demandas que surgiram, né? Agora, algumas outras demandas também a gente identifica pelo próprio poder público, ou pela própria atuação da imprensa e mesmo a procura das pessoas na defensoria. Então, por exemplo, com relação a... Agora, a gente identificou que os meios de transporte, eles estão andando, né, circulando de forma com aglomeração, sem respeitar as normas que determinam que haja um procedimento de segurança para que o Covid não seja propagado, né? Não adianta fazer um bloqueio mais rígido, ao mesmo tempo em que os meios de transporte acabam sendo um meio de propagação da doença, uma vez que eles ficam super cheios. Enfim, aí hoje nós fizemos, a gente está publicando uma recomendação no sentido de que o consórcio que administra os veículos de transporte, para que eles tomem os cuidados. A gente tanto pediu informações a respeito de como está se dando essa fiscalização para que se efetive o direito das pessoas a serem preservadas da propagação da Covid, quanto também recomendações para que sejam instalados instrumentos ali, por exemplo, álcool gel, ou outros meios de fiscalização e de combate à propagação do vírus. Também, um problema que a gente tem surgido é que, nesse momento, a atuação ela deve ser muito estratégica. Por quê? Porque todos os recursos públicos eles estão muito voltados para o combate à epidemia. Então, hoje, a gente tem muita cautela. O judiciário já tinha uma resistência grande para conceder alguns tipos de direitos, habitualmente em tempos normais. Quanto mais agora, nessa época de crise orçamentária, para conseguir alguns tipos de direitos que a gente tem pleiteado. Então, o judiciário tem sido muito resistente em conceder alguns direitos. Por exemplo, nessa ação de população em situação de rua e alguns outros pontos também. Mas, como essas demandas que são mais específicas, elas são ajuizadas pelos núcleos especializados, a gente tem maior possibilidade de acompanhar essas demandas. Por exemplo, a gente entrou com uma ação contra a CELP, para garantir que não houvessem mais cortes de energia. Então, a gente ganhou a liminar
Então, hoje em dia, não há a possibilidade de que se corte energia por inadimplemento aqui no estado, ao mesmo tempo que a gente tinha conseguido com que a CELP religasse as unidades residenciais do estado inteiro. E a CELP recorreu, essa ação foi muito trabalhosa, várias petições, uma em cima da outra, várias manifestações no processo, né, foi muito trabalhoso, e acabou que a CELP ganhou uma decisão no tribunal, no sentido de que não precisaria ser ligados todos os terminais, mas só não poderia haver o corte daqui em diante, o que já é uma vitória. Mas essa ação, por exemplo, ela foi acompanhada pelo núcleo de causas coletivas que cuida dessas atuações coletivas, e a gente peticionou, foi uma petição atrás da outra, tentando garantir que aquela ação não perdesse objeto. Então, esse acompanhamento tem sido feito nos processos coletivos, porque com um processo a gente acaba conseguindo envolver, às vezes, o estado inteiro. E isso ajuda muito a não tornar essa tarefa de fiscalização tão difícil. Então, se fossem ações individuais, defensores do estado inteiro teriam que entrar com essas ações ou tentar medidas em cada comarca, em cada unidade, sendo que as ações individuais acabam abarcando todo o estado, às vezes, o município, enfim, e isso acaba ajudando na fiscalização. Muitas vezes, apesar dessas ações individuais ou coletivas, algumas atuações individuais elas têm sido feitas. Então, por exemplo, o Núcleo de Direitos Humanos oficiou todos os municípios para que os municípios informassem se em cada município haveria um auxílio da assistência social, um projeto, um plano concreto de acolhimento, por exemplo, de populações em situação de rua, em cada unidade municipal, para que, principalmente com relação a CREAS, a CRAS, para que houvesse essa assistência. Então, na falta de de uma negociação extrajudicial, de um diálogo que a gente tenha com os municípios ou com o Estado, é que a gente vai ajuizar algum tipo de ação. Mas isso é feito depois da tentativa de um diálogo. E ainda mais agora, depois da pandemia, de todas as dificuldades orçamentárias mesmo, que a gente reconhece que o poder público às vezes enfrenta diante do desconhecido, o judiciário tem sido cada vez mais resistente a concretizar direitos básicos, às vezes. Então, a gente lida, além da resistência para o poder público, que já é tradicional, também há uma resistência do judiciário. Complementando um pouco, Fernando, tem uma questão aqui em relação a o que é que vem sendo desenvolvido em relação às mulheres em situação de violência, né? Tem esse apontamento, o que é que tem sido feito, quantas mulheres estão sendo atendidas, acolhidas, tem um acompanhamento nesse sentido? Sim, com relação em especial às mulheres, existe aqui em Recife, e aí, voltando para aquela questão das decisões serem tomadas por instituições, né? Mas existe uma rede aqui em Recife, da qual a Defensoria Pública tem assento, que trata sobre o acolhimento de mulheres vítimas de violência no âmbito do judiciário e também no âmbito da assistência social e psicossocial, enfim. Então, essa rede, ela é feita, o nome diz, né, uma rede, mas existe um grande fluxo para que cada ator nessa rede atue quando demandado. No caso da Defensoria, a gente tem, além da Defensoria, né, só para dizer que, por exemplo, existem aqui, e o próprio governo garante ou prevê a possibilidade de que hajam abrigos para essas mulheres quando elas são expulsas de casa e não têm um local adequado para se abrigar, uma vez que às vezes há o risco de que elas sofram violência em suas residências. Existem 4 casos de abrigos aqui no município, existem encaminhamentos para psicossociais, psicólogas, enfim. Mas com relação especial à Defensoria, nesse momento a gente sabe que é muito difícil que haja esse deslocamento e que nem todas as pessoas que são os assistidos da Defensoria, são os usuários da Defensoria Pública, nem todas essas pessoas elas têm a possibilidade de acessar a internet de maneira tão fácil ou com apenas um tipo de canal, né? Ou só WhatsApp, ou só e-mail. Então a gente disponibilizou nos nossos meios tanto WhatsApp quanto o telefone para que as pessoas liguem e também e-mail para que as pessoas entrem em contato. Além disso, também existe toda essa rede de proteção. Então, quando alguém, por exemplo, comunica à Defensoria Pública que há algum tipo de violência doméstica em relação à mulher,
a Defensoria Pública pode acionar essa rede. E muitas vezes, em casos específicos, existem mecanismos especiais que a gente consegue acionar essa rede para que esses outros setores, né, tanto de assistência psicossocial, ou mesmo, se for necessário, na parte policial, na parte de crimes, enfim, essa rede é acionada para tentar evitar ao máximo que essas mulheres elas sofram violência e que possam haver medidas protetivas que garantam a elas a cessação dessa violência. Então, esse fluxo, ele já é bem elaborado aqui no Estado, ele tem uma participação boa de todos esses atores, e é um projeto, assim, é uma atuação que vem sido desenvolvida e concretizada de um tempo para cá, e há uma tentativa de adaptar esse fluxo, essa rede de atendimento, a esse período em que a mulher ela tem uma maior dificuldade de acessar, por exemplo, delegacias. Então, existe agora um pleito que vem sido também desenvolvido no sentido de que as mulheres consigam fazer um boletim de ocorrência pela internet, que só algumas boletins de ocorrência, só algumas ocorrências são possíveis de serem feitas pela internet, geralmente não aquelas que envolvam violência de lesão corporal, outro tipo de violência. E existe hoje uma demanda para que isso aconteça, e há esse pleito para que se tenha a possibilidade de fazer esse boletim de ocorrência também de maneira virtual, já que há essa dificuldade de deslocamento hoje em dia. Mas acredito que a Defensoria ela faça parte dessa rede, e através dessa rede que a gente consegue fazer com que essa mulher seja garantido o direito a ela de cessação da violência, através desses mecanismos de acesso mesmo, por comunicação, seja pelo call center, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail. Obrigada, Fernanda. A gente está caminhando para o final dessa live. Sheila está tentando entrar novamente, né? Infelizmente a conexão está instável. Eu queria reproduzir aqui um lembrete da Tamires, né, que era justamente que Sheila falasse um pouco dessa importância em relação à divulgação de dados sobre a Covid por raça e cor, que existe uma campanha da Rede de Mulheres Negras reforçando isso. Essa proposta, inclusive, está incorporada na nossa plataforma, como a rede tem feito parte dessas nossas discussões e tem feito parte da articulação também. Muito importante dar visibilidade, né, da cara, da cor, e entender quem são essas pessoas. Como o Pai Argentino reforçou aqui no comentário, não são só números, né, e a gente precisa entender o reflexo dessa desigualdade em quem efetivamente está sendo mais atingido pela pandemia. Então, a gente queria agora encaminhar para as falas finais. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Claro. A Defensoria enviou para o Núcleo de Direitos Humanos também um ofício para que o Estado informasse se está havendo algum tipo de seleção, né, de informação, de preenchimento dessa diferenciação de categorias de pessoas que são atingidas pela pandemia por raça, cor, enfim. E o que a gente percebeu é que, na verdade, o que acontece é que essas fichas elas não estão sendo preenchidas de maneira adequada. Então, as pessoas não estão se preocupando no preenchimento das fichas, quando há algum tipo de atendimento, em especificar qual é a cor da pessoa, qual é a raça, enfim. E isso não necessariamente, aí acaba que o Estado acaba tendo um déficit nessas informações, mas isso também diz muito sobre o próprio racismo estrutural, no sentido de que por que as pessoas não se preocupam em preencher, por que isso é de sua menos importância, né? Então, há uma previsão, há uma possibilidade de que isso seja identificado, mas por outras questões, por questões estruturais mesmo, esse preenchimento não tem sido feito. Mas já é um projeto também que a gente já oficiou, inclusive houve uma resposta, a gente oficiou novamente, para ver quais medidas estão sendo tomadas, para que a gente possa saber, né, quais são esses critérios e qual é a população mais atingida. Isso é muito importante para que a gente revele essas diferenças que a gente ressaltou aqui bastante nessa live, que apareceram muito em função da própria pandemia, né? Ela acentuou todas as desigualdades. Então, a população em situação de rua, agora a gente tem que fazer alguma coisa, porque essas pessoas vão ser atingidas de maneira desigual. Então, muito diferente de alguém que tem na sua casa, com água, luz, toda a estrutura para passar uma situação de pandemia, da pessoa em situação de rua, ou da pessoa que não tem água, da pessoa que não tem luz.
ou da pessoa que pega transporte público. Então, todas as ações que vão sendo identificadas, a gente tenta especificar. E uma delas é exatamente esse corte de raça, cor, que deve ser observado e que não tem sido observado. Talvez essa seja a razão de não haver ainda esses dados, mas o instrumento para que a gente saiba esse recorte, ele existe, só precisa ser levado em efeito, né? Precisa ser preenchido. Uma questão de orientação, né? Eu também está lembrando aqui que é importante essa orientação na triagem, né? De quem chega com sintomas e tudo mais, para a gente ter uma coleta adequada da informação já quando a pessoa é inicialmente atendida, né? E Rosemary está lembrando aqui também que tem diversas comunidades com falta d'água, enfim, a questão das cestas básicas não estão chegando nas comunidades, né? Muito difícil isso, inclusive a Articulação Recife de Luta tem feito um esforço aí de uma campanha de solidariedade para apoiar diversas comunidades, é importante, inclusive, que a gente apoie, né, quem está participando dessa live apoie, entre lá no link da campanha que está nas redes da Recife de Luta, a gente está na reta final para atender a mais famílias, muita gente precisando, né, cada vez mais que a gente chega próximo da demanda, entende o quanto essa demanda é grande, então não tem realmente uma ação forte do poder público em relação à atenção básica dessas famílias, né, e essa questão do auxílio emergencial também não está chegando a todo mundo que precisa. Então, é importante reforçar que todo mundo que puder, entre e faça doação para a campanha da Articulação Recife de Luta. Eu queria passar agora para Rafael, para a gente fazer as considerações finais, né? A gente está fechando esse momento. Enfim, se despedir do nosso público participante aqui da live. Rafael. Bom, então, mais uma vez, reforçar a importância do lançamento dessa proposta hoje, né, como um produto de uma discussão, de um debate de vários movimentos que, de fato, foram no cerne da questão, que é, a gente hoje tem que atuar emergencialmente porque não foi feito um planejamento anterior, porque não foi garantido um direito anterior, não foi garantida uma política pública anterior. Então, hoje a gente tem a pobre rua descuidada, a gente tem a comunidade, a periferia descuidada, porque não foi feito um trabalho, não foi dada prioridade a esse público. Então, eu ouço um relato hoje na rua de um assistido nosso, dizendo que, Rafael, meu dia hoje é 6h30 da manhã, eu começo, porque eu tenho que estar na fila de um lugar para tomar café. Desse café da manhã, eu já corro para uma fila para o meu almoço. Desse almoço, eu já corro para uma fila para garantir meu jantar. Então, essa pessoa, ela não consegue pensar no amanhã. É como Sara muito bem falou. Como é que essa pessoa pensa no pós-pandemia? Para ela, a pandemia é o hoje, porque o que ela está lutando é hoje para garantir o prato de comida. Então, como é que ela pensa no amanhã se o hoje dela é emergencial e é baseado na sobrevivência? Porque a gente não cuidou dessa pessoa, dessa política antes. Então, hoje é o momento de manter esse tensionamento, manter essa sociedade civil junta com as instituições parceiras, para que a gente consiga fazer com que a vontade política direcione esses milhões que estão vindo para o combate ao Covid para quem mais precisa. Porque no momento que esse Covid ele alcança essa população de pobre rua, que não tem a imunidade garantida porque a alimentação é baixa, não tem a higiene garantida. No momento que ele alcança a periferia, que não tem a possibilidade de isolamento social, não consegue ficar longe das pessoas que queria proteger, né? É porque a gente não garantiu isso antes. Então, a gente precisa manter esse tensionamento para que o poder público entenda que esse público é prioritário e ele precisa ter esse atendimento hoje. Obrigada, Rafael, pela sua presença. Foi muito importante você trazer essa fala aí dos grupos que atuam em defesa da população de rua. Sara, tua fala final. Gente, eu quero agradecer, né, por ter essa voz tendo espaço para chegar em muito mais gente. Mas eu quero dizer também que eu quero dar um recado
né, dizer que não deveria ser, mas casa é privilégio, tá? Casa é privilégio, casa com esgotamento sanitário é privilégio, com estrutura é privilégio, não deveria ser direito, mas é privilégio. E a gente está todo dia trabalhando para dizer isso, que o tempo todo no nosso país as coisas foram feitas desse jeito, com privilégios. Nossos direitos não foram garantidos. Por isso que hoje a gente precisa estar nessa luta. Eu me trabalhei o dia todo hoje, disse não vou me emocionar, né? Apesar de várias coisas que estão acontecendo na minha comunidade, mas não é só na minha, são em várias comunidades. Então, mas não tem como não se emocionar quando a gente está falando para um público que sabe, que precisa saber que tem privilégios e precisa se unir com a gente que não tem todos esses privilégios, mas que o pouco que tem precisa dividir e quer dividir. E é difícil também falar para o nosso público das comunidades que quem se dá para a luta está se dando de cara limpa numa hora dessa, de peito aberto. E quando a gente está de peito aberto é muito difícil, porque tudo vem para nós, todas as flechadas. E a gente só está nessa luta porque os privilégios estão sendo jogados há muito tempo, inclusive por dentro de comunidades, inclusive por pessoas que acham que têm privilégio e nem têm, porque foi só passageiro. O privilégio que quem tem hoje são as pessoas que estão aí nos seus apartamentos, que só liga para o povo para dizer, às vezes liga, né? Oi. Mas eu digo que dividir o meu privilégio e o privilégio das mulheres que eu conheço, das pessoas que eu conheço, é firmeza na luta. Dividir esse privilégio de não ter só para mim, e entregar às pessoas isso, inclusive o acesso, né? Quero agradecer ao IAB, né? O Instituto Brasileiro de Arquitetura de Pernambuco, e agradecer à Defensoria Pública, porque a gente acionou a Defensoria Pública várias vezes, mas isso é um privilégio da gente ir lá e acionar. A gente conheceu a Defensoria Pública nessa luta, a gente sabia que existia, porque as mães dos encarcerados da nossa comunidade choram e sofrem atrás da Defensoria Pública, e aí a gente escuta que existe defensor público nisso, mas a gente aprendeu que a gente tem a Defensoria Pública para estar junto da gente na luta para defender os nossos direitos, que são privilégios de outros. Quero agradecer a Fernando, né, pessoalmente, porque a gente conheceu através dele. Rafael, dizer que você tem o nome do meu filho e dizer que trabalhar com a população de rua deve ser punk igual trabalhar com as comunidades, porque as pessoas não conseguem ver o porquê, a gente também não consegue, porque é a vida da gente. A gente não tem outro direito. A gente só vai viver se a gente lutar. E agora a gente tem certeza disso. Rafael, você bem falou, as pessoas nem têm imunidades. Tem gente passou muito tempo cesta básica sendo dada como brinde. E eu estou sofrendo, nós que entregamos cesta básica nas comunidades, ainda mais quem mora nela, está passando por isso. Porque como passou muito tempo sendo entregue como brinde, as pessoas entendem que é brinde hoje. E não é questão de sobrevivência, é para se alimentar. E quando é a gente que sempre trabalhou e sempre esteve perto do povo, é para alimentar o estômago, mas é também para alimentar a alma. Eu quero dizer que a gente não vai desistir, a gente resiste e essa luta vai continuar. A gente não vai desistir. Caranguejo Tabaiares, com Daniele, com Jéssica na comunicação, com Reginaldo, com Cessa, com os meninos que estão todo dia aqui numa luta. A gente tem lugar para lavar a mão agora.
com o Habitat, quero agradecer o Habitat por isso, né? E a arquitetura faz bem. A gente colocou 6 pias na comunidade. Teve gente que colocou já pia antes na comunidade, já tinha feito algumas ações. Eu quero dizer que se aquilombar estar junto é o que vai salvar nossas vidas de novo. E talvez possa ser que a gente não tenha o pós-pandemia, mas se a gente tiver, eu quero estar do lado certo da história. E eu tenho certeza que perto desses grupos eu estou do lado certo da história. A gente não vai desistir, a gente vai alimentar os estômagos, as almas e as mentes dessa comunidade até o último dia. Porque Caranguejo e Itabaiares resiste. Sara, maravilhosa. Obrigado pela sua presença nas nossas vidas, por todas as provocações e todo o amor que eu sei que a gente tem, né, umas pelas outras. O trabalho que vocês fazem é incrível, né, essa construção da consciência é fundamental para a gente poder chegar aos direitos, né, que todo mundo tem pela Constituição garantidos. Vou passar para o defensor. Infelizmente, Sheila não conseguiu se reconectar. Vou passar para o Fernando, dizendo que várias foram os reconhecimentos do trabalho da Defensoria aqui no chat. Muita gente reconhece o esforço que vocês têm feito, né, importante. E dizer que a gente está junto, né, para construir fortalecer essa incidência, na verdade. A gente sempre teve, né, Fernando sempre foi muito disponível, como Sara coloca, né, de chegar junto, de entender as demandas e de se disponibilizar, né, e eu passo para você fazer a sua fala final também, reforçando como é que a gente pode continuar nesse caminho, né, que tipo de ação a gente pode se somar e se agregar aí no sentido de reforçar essa incidência e provocar os governos para que cumpram o seu papel. Certo. Bom, muito obrigado também pela oportunidade de falar aqui, e também agradeço bastante a Sara, que é bem presente na Defensoria Pública. A gente tem articulado bastante coisas interessantes e feito alguns projetos interessantes também. O Rafael, que tem trabalhado bastante lá no Núcleo de Direitos Humanos, né, junto com o Núcleo de Direitos Humanos. A Socorro também, que ajudou a colaborar, né, com o nosso seminário que ia acontecer, mas acabou acontecendo de habitação. Mas eu tenho uma proposição para fazer, e aqui uma provocação para todo mundo de movimento social que está ouvindo a gente da Defensoria, que a gente sabe o seguinte, que a Defensoria, ela não tem apesar de ser uma instituição que tem ganhado bastante força e autonomia e tem conseguido fazer uma atuação mais expressiva em razão dessa autonomia e dessa força, a gente ainda não tem alguma estrutura ou toda a estrutura necessária para abarcar todas as demandas. E a minha provocação, não é bem uma provocação, mas enfim, é um pedido de auxílio, é que os movimentos e a sociedade civil ajude tanto a identificar as demandas quanto a trabalhar nessas demandas. Então, talvez seja interessante porque às vezes não adianta a gente requerer o poder público de maneira genérica que conserte todos os problemas que existem, entendeu? Então, por exemplo, o problema da água é um problema muito complicado de ser resolvido, mas naquela comunidade, naquele lugar, existe esse problema que é específico e pode haver uma solução, porque alguém de um movimento social que é especialista nesse tema já levantou algum tipo de estudo por meio da comunidade, junto com a comunidade, e perceberam que tem essa demanda, e a gente poderia, nesse sentido, ser subsidiado por essa estrutura. Por exemplo, também na área de habitação e moradia, que é a área que eu foco bastante, que eu faço parte, eu coordeno na Defensoria, a gente sente uma falta de pessoas para trabalhar com a parte de arquitetura, de engenharia e mesmo de assistência social. Então, às vezes chega para a gente uma demanda judicial no sentido de que tal comunidade ela vai ser despejada. Sendo que a gente não tem um levantamento daquela comunidade, de quantas pessoas moram, quais são as condições daquelas pessoas, como poderia ser feito um projeto de regularização fundiária, quais são os principais objetivos daquelas pessoas que estão ali, se as pessoas ocupam há muito ou pouco tempo. E os movimentos sociais podem auxiliar nesse sentido, já que a gente é um instrumento de acesso à justiça, mas às vezes a gente não consegue ter esse acesso às próprias comunidades, às próprias pessoas que precisam da defensoria. Então, nesse sentido também, talvez uma das grandes proposições que eu venho fazer é para que pessoas
que são especialistas em cada área, seja na área da saúde, agora nessa época de pandemia, por exemplo, a Defensoria Pública tem instrumentos muito relevantes, que são instrumentos de recomendações, ações civis públicas e outros tipos de ações coletivas que a gente poderia analisar os dados que são fornecidos. Não basta só fornecer os dados, não basta só a transparência, mas a gente tem que saber ler esses dados, saber qual encaminhamento a gente dá para esses dados, quais são os déficits. A gente tem que saber se aquele dado está certo ou está errado, para poder, inclusive, contestar os dados. Então, na área da saúde, por exemplo, na defensoria, se pessoas que são especialistas, que podem contribuir com a atuação da defensoria, que nos contatem para que a gente possa atuar em conjunto. Da mesma forma que na área de habitação, da mesma forma que na área de direitos humanos, Papirui, etc., que a gente já faz em algum sentido, mas muitas vezes a gente identifica essa dificuldade. Então, outra provocação que eu faço, a gente mexe bastante com áreas de comunidades, né? De ocupações. Algumas ocupações, muitas pessoas trabalham prestando o seu auxílio, muitos movimentos. Enquanto algumas outras comunidades, a gente não tem nenhum tipo de acesso às próprias comunidades, e também as comunidades elas não têm assistência de nenhum tipo de movimento. E aí a gente tem uma grande dificuldade de obter informações daqueles lugares que são os mais esquecidos dos esquecidos, né? Porque as ocupações são muito problemáticas, mas tem ocupações que têm menos assistência ainda. E aí a gente observa essas dificuldades de contato com as pessoas e de uma estrutura que possa nos auxiliar também, já que o poder público também, nós somos poder público, no sentido de que nós somos funcionários públicos, uma instituição governamental, ao mesmo tempo que dentro das instituições, talvez, porque a gente lida com pessoas que são insuficientes, pessoas que já têm os seus direitos mitigados, talvez a gente também não seja tão privilegiado quanto alguns outros órgãos e instituições dentro do aparato estatal, com orçamento ou mesmo estrutura que seriam necessárias para que a gente fizesse um trabalho mais efetivo, de fato. Então, eu espero que com essa participação e com a participação da Defensoria Pública cada vez maior, junto com a sociedade civil, a gente possa fazer esse diálogo, essas pontes com as pessoas da sociedade civil que são especialistas nas áreas, mas que têm uma visão mais crítica, talvez, e possam contestar, inclusive, os especialistas do poder público, que dizem alguma coisa contrária ao interesse daquelas pessoas que estão sendo representadas, auxiliando em áreas que a gente não tem a expertise, né? Nós somos profissionais da área do direito e a gente não entende, muitas vezes, o que é dito na área da arquitetura, na área da urbanística, na área da assistência social, na área da saúde. Então, a gente recebe uma informação do poder público de um médico especialista falando sobre alguma coisa, como é que eu vou ler essa informação? A gente precisa de um subsídio. E, às vezes, a sociedade civil, ela traz já demandas muito mais especializadas e podem contribuir com a nossa atuação, inclusive subsidiando as nossas ações, as nossas recomendações, né? Então, eu faço aqui um grande convite para que os movimentos, a sociedade civil, participe dessa briga, dessa luta que a gente também tem travado, junto com o poder público, junto com as pessoas que procuram a Defensoria Pública, as demandas que a gente identifica, para que a gente possa desenvolver um trabalho cada vez mais especializado, apesar da falta de estrutura em alguns núcleos, e aí, na verdade, quem são as pessoas mais prejudicadas são os próprios assistidos à defensoria, né? E a própria população vulnerável, que acaba não tendo essa... Então, em resumo, para que a gente faça um diálogo e para que a gente caminhe na mesma direção, né? A gente não quer reinventar a roda, a gente não quer fazer alguma atuação que alguém já fez com talvez muito mais eficiência ou com muito mais conhecimento do que a gente, e talvez não consiga levar para frente por falta de acesso, coisa que talvez a gente tenha algum tipo de acesso aos órgãos públicos, ao judiciário, e não tem essa instrumentalidade toda. Então, sim, eu acho que essa ponte seria muito interessante, e é assim que eu queria encerrar minha fala e agradecer novamente. Obrigada, Fernando. A gente se coloca à disposição enquanto Articulação Recife de Luta, né? A gente agrega várias organizações e tem a presença em vários territórios também que podem ajudar a construir esses contrapontos necessários ao que o governo muitas vezes apresenta
e que não tem conexão com a realidade, né, que as pessoas vivem. Então, a gente está à disposição e certamente a gente vai lhe procurar para construir estratégias mais específicas em relação a essa plataforma. Lembrando que a plataforma está nas redes da Articulação Recife de Luta, o IAB também vai divulgar, as entidades todas da Recife de Luta vão divulgar. Sheila não conseguiu retornar, mas mandou aqui um recado para nós, agradecendo em nome da Rede de Mulheres Negras, essa parceria com a Articulação Recife de Luta, desejando que, além de todo o esforço para construir a plataforma, as propostas, que elas efetivamente virem realidade na vida das pessoas com as quais a rede trabalha, né? Então, é a nossa expectativa em relação a todo esse debate, né? Que a gente não fique só no debate, não fique só num lindo documento, mas que a gente efetivamente tenha respostas dos governos, e para isso a gente está disposto a trabalhar e a avançar nas estratégias aí junto com a Defensoria e outros órgãos que estão para servir a população. A gente agradece, então, a participação de todas e todos nesse debate, né? Lembrando que é importante doar para a campanha da Articulação Recife de Luta, tem muita gente ainda desassistida pelos governos, né? A gente está tentando chegar, então cheguem junto nas redes, no link da nossa campanha, para apoiar essas famílias, né, a terem alguma alimentação, material de higiene e limpeza, que pode parecer pouco, mas para quem recebe é muito, né? Sara tem reforçado isso em outras comunidades. Então é isso, gente. Continuamos à disposição e sigam a Recife de Luta, sigam o IAB, que a gente vai ter mais momentos como esses. Boa noite a todos e todas. Um abraço. Boa noite, pessoal.